e quinta de volta. Estou aqui com a graça de Deus, o negócio vai ficar estreito. Domingo e quinta aqui. O negócio vai ficar, portanto, não venha só. Lembrando o que alguns já sabem, mas vale a pena. João capítulo 6, a partir do versículo 1, João Evangelho. Que a igreja tem um ônibus, uma van de 18 lugares, à disposição para pegar, para deixar. Então nos deixe saber. Você conhece alguém, carece de um ride aí, de uma carona, e vamos, enfim, tá certo? Está à disposição. João capítulo 6, dos versículos 1 ao 13 que nós lemos, e não o faremos again. Versículo 9. É claro, em caso os irmãos vão tomar toda esta ideia, esta sequência, iniciando no versículo 1, mas venham comigo, por gentileza, do versículo 9 ao 13, o 9º ao 13º. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva, grama, naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. Os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram. Vocês já sabem que no reino de Deus não sobra nada, sobeja. Você já sabe disso. Se você porventura se interessar em abrir o Aurélio ou o Ace, lá os 2 melhores dicionários de língua portuguesa, quem sabe você encontre sobra e sobejo como sinônimos, mas aos olhos de Deus não funciona assim. Sobra é resto, sobejo é abundância. Então diga para quem está ao teu lado: Deus não dá sobra para ninguém. Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Terminando aqui, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que de novo sobejaram aos que haviam comido. Tome assento. Com a Bíblia aberta, e vejam a partir do versículo 1, é como a história vem lá de trás. Vem lá do capítulo 5 da cura do paralítico do tanque de Betesda. Um milagre realizado por Jesus sobre a vida de alguém já estava ali naquela condição, diz a Bíblia, há 38 anos. E é uma história interessante, porque há evidências físicas concretas de que a citação do tanque de Betesda é um fato concreto. Bom, só por ser um fato é concreto, fato concreto é uma redundância, mas é algo que existiu, não é alguma coisa que se criou, não é um folclore judaico ou de qualquer outra cultura. Os passos da cura ali, do que aconteceu, nos deixam ver a realidade, a existência do lugar
e como o milagre se deu. Independente de você ouvir, quem sabe, alguma coisa contrária, a Bíblia deixa claro que era uma realidade. Você não tem nenhuma dificuldade em crer em anjos. Você não tem. Eu não tenho. A igreja não tem. A Bíblia diz que em certo tempo indefinido, indeterminado, um anjo descia do céu, agitava a água, e o primeiro, não havia espaço para um segundo, era o primeiro, que descesse no tanque depois da água agitada pelo anjo, diz o texto, era curado de qualquer enfermidade. Este homem aqui, diz a Bíblia, é que ele é claro em dizer a Jesus, disse, olha, eu não tenho alguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, mas vem outro antes de mim. Então ele via acontecer. Durante estes anos aqui, ele viu acontecer algumas vezes. Ele é testemunha ocular de outros milagres. Então é um fato. Não é uma história. É um fato. Jesus, diz a Bíblia, se move. E Jesus cura o homem naquele dia ali. Isto impacta a região. E a Bíblia diz que a multidão do capítulo 5 se introduz no capítulo 6, buscando mais milagres. Segue a Jesus. No capítulo 6, Jesus não apenas vai aproveitar o momento para esta multiplicação. Vejam que lá por volta do capítulo 16, do versículo 16, do capítulo 5, a Bíblia diz que por conta daquele milagre, e agora da multidão seguindo a Jesus, buscando mais milagres, os judeus se levantam para matar a Jesus. Veja, capítulo 5, versículo 16, e é claro que eles estão às expensas aqui, estão pagos, custeados pelas autoridades religiosas judaicas. Os líderes, escribas, sacerdotes, sumos sacerdotes, porque eles não tomariam, o povo não tomaria esta iniciativa sem que houvesse um incentivo, um pago por trás. Jesus se introduz no capítulo 6, diz a Bíblia que ele vai tirar um momento de descanso, veja. E como ele vai fazer isto aqui? Fiquem com os textos abertos, por favor. A Bíblia declara, capítulo 6, a partir do versículo 1, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, uma outra margem, e neste caso aqui a margem de Tiberíades. Havia uma outra margem de Genezaré, uma outra margem de Cafarnaum, que leva na Bíblia o nome da própria região. Jesus se envolve com os discípulos, e a Bíblia diz que ele sobe o monte. Veja, nós já dissemos isto aqui há cerca de 2 meses. Nenhum autor vai dar o nome do monte aqui. Mas há 2 montes ali na região, nesta região, que são exatamente o Tabor e o Hermon. Um deles Jesus subiu com os discípulos, e a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz, ao chegar no topo, ou onde quer que ele tenha parado, já no monte, ele já havia subido, a Bíblia diz que ele se assenta. Os discípulos se assentam, e é claro que a ideia que implica aqui em primeiro lugar é a ideia de descanso. Subiram ao monte e eles aproveitaram, vejam, para descansar. A Bíblia diz que eles se assentam. Vejam o versículo de número 3. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. É um hábito no ministério de Jesus.
Mas aqui embaixo,